Vamos falar um pouquinho hoje sobre garagem e estacionamento térreo no teu projeto, na tua construção, e como ela pode influenciar no valor do INSS da tua obra. Então, se esse assunto te interessa, se regularização de imóveis, se economia de imposto de INSS te interessa, gruda aqui comigo e assiste o vídeo até o final. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários a importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados e averbados na matrícula do registro de imóveis. Então, se esse assunto te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve aqui no canal, já curte, já comenta, já compartilha. Cada vez que tu curte, que tu deixa um joinha aí, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é legal, que o conteúdo é relevante. E assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. E é uma maneira que tu tem de estar me incentivando a estar trazendo toda semana conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então não custa, né? Dar um joinha, dar um like aí, compartilhar lá com um amigo que está começando a construir, está pensando em construir, compartilhar lá no grupo da família, lá no colega de trabalho, enfim. É uma maneira que tu tem de estar ajudando essas pessoas, de repente, a economizar uma boa grana aí com uma redução de imposto. Tá certo? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Então deixa eu te dar mais um recado. Aqui abaixo eu vou deixar a descrição do nosso e-book, que é o e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado da construção civil, no mercado de regularização de imóveis. Nesse e-book eu te mostro tudo o que tu precisa para iniciar no mundo da regularização, os principais cuidados que tu tem que ter com o projeto na prefeitura, né, o que tu tem que ter de cuidado na hora de elaborar o teu projeto, falo sobre precificação, falo um pouquinho sobre a Receita Federal, falo um pouco sobre a averbação no registro de imóveis, falo sobre o mercado da regularização no Brasil. Então, se esse assunto te interessar, fica à vontade, vai lá e confere o material, tá certo? Também vou deixar o meu número de contato aqui, meu WhatsApp pessoal, para caso tu precisar de uma consultoria, de uma mentoria, de qualquer assunto relacionado a INSS de obra, a redução de imposto, pode entrar em contato aqui, que vai ser o maior prazer em te atender se eu conseguir, né? Se eu souber resolver o teu caso, com certeza vai ser o maior prazer em te atender. Bom, então vamos ao assunto do vídeo, já que tu já curtiu, já comentou, já compartilhou, vamos ao assunto do vídeo, né? Garagem e estacionamento térreo no teu projeto. Como que isso pode influenciar o valor do INSS que tu tem a pagar da tua obra? Bom, vamos começar pelo básico, né, pelo princípio. A garagem ou estacionamento térreo, ele é considerado pela Receita Federal como uma área complementar, tá certo? E aí tem uma grande polêmica. É meio que uma falta de consenso às vezes. Quando considerar, porque a Receita Federal ela fala, né, a garagem ela tem que estar fora do corpo principal para ser considerada uma área complementar. Se a garagem está junto com o corpo principal da casa, ela não pode ser considerada como área complementar. Bom, o que é fora do corpo principal, o que é junto com o corpo principal? Aí não há um consenso, aí vai uma interpretação de quem está fazendo a aferição da obra, quem está fazendo o estudo da obra ali do cliente, né? Não é que não há um consenso, desculpa. Existe uma regra que diz o que é no corpo principal. O corpo principal é quando a garagem está na mesma projeção da edificação, tá certo? Então, por exemplo, se tu tem a garagem e logo em cima da garagem tu já tens a tua residência, ela está na mesma projeção, então ela está no corpo principal, ela está inserida no corpo principal da edificação. O que é fora do corpo principal da edificação? É quando a garagem ela está fora, literalmente à parte, ela está fora, né? E aí existem algumas interpretações quando a garagem ela é um pouquinho mais afastada, mas pega a parede junto, enfim. O beabá é o seguinte, quando a garagem ela faz parte da casa, é corpo principal, não é considerado como área complementar. Quando a garagem está totalmente fora, totalmente afastada, né, da edificação, aí ela pode ser considerada como área complementar, tá certo? Sendo considerada como área complementar, geralmente a garagem é coberta, nós temos aí uma redução de 50% sobre aquela área e, consequentemente, a redução do imposto a calcular, tá certo? Então, se a garagem ela for considerada como área principal, bom, aí ela entra ali no cálculo da área principal, ela não tem abatimento, ela não sofre abatimento
por ser garagem, entendeu? A metragem da garagem ela conta como área principal da residência. Agora, ela estando separada, ela é enquadrada como área complementar e tem o abatimento no cálculo do imposto. Perfeito, beleza, tranquilo. Mas aí entra uma outra questão que a Receita Federal diz no próprio manual dela, que em alguns casos a garagem ela pode ser considerada como galpão industrial. Exatamente, como galpão industrial. E aí o que acontece? Qual é a grande parada? Qual é a grande lorota nisso tudo? Né? É que se tu considera a garagem como galpão principal, tu vai pagar um imposto menor ainda, porque tu vai ter a redução dos 50% por ela ser uma garagem coberta e estar lá fora do corpo principal, tá certo? E aí tu vai ter a redução maior ainda, porque o VAL do galpão industrial, o valor atualizado unitário do galpão industrial, é bem menor do que o VAL para residência unifamiliar. Então, se tu considerares a garagem como galpão industrial, tu vai pagar um imposto menor ainda. E tu estás coberto pela Receita Federal, por quê? Porque está escrito no manual que, em alguns casos, tu pode considerar, para efeito de cálculo, o VAL, a garagem como VAL de galpão industrial. Agora, o grande contraponto nisso tudo, a grande jogada, a grande briga que se tem nisso tudo, não é com a Receita Federal, é com os cartórios de registro de imóveis. Porque a hora que tu montar o CNO da tua obra, lembra-se, o CNO é aquele que dita a regra para o cálculo do teu imposto. Conforme aquilo que tu lança lá no CNO, é que a Receita Federal vai fazer o cálculo do imposto daquela obra. Então, se tu lançar que tu tens uma área principal de X metros quadrados e uma área de galpão industrial de X metros quadrados, ou seja, galpão industrial que seria a tua garagem, lá na tua CND vai sair área principal, tantos metros quadrados, galpão industrial, tantos metros quadrados. E aí tu chega lá no registro de imóveis com teu alvará de construção, com teu habite-se dizendo que é uma casa unifamiliar com tantos metros quadrados. E aí tu chega junto com o alvará e com o habite-se, tu chega com a CND da Receita Federal, que tem uma área unifamiliar de tantos metros quadrados e uma área de galpão industrial de tantos metros quadrados. Pô, dá muita divergência, dá muito BO. Por quê? Porque às vezes os registros de imóveis, por desconhecer o que está determinado no manual do CERO, eles não aceitam. Eles dizem, pô, mas a tua construção é unifamiliar, não tem nada a ver com galpão industrial. Pode dar divergência. Pode dar divergência na aceitação da documentação. O registro de imóveis pode dizer assim, não, eu não aceito essa CND porque tu não tem área de galpão industrial. Então vejam um contrassenso. Vejam como é importante a gente ter um embasamento. Então, o que a gente faz, né? Quando tem esse tipo de causa, né, quando tem esse tipo de situação, o ideal é o profissional que está te atendendo entrar em contato com o registro de imóveis em que tu vai, em que te atende ali, né, em que tu vai fazer a verbação da tua construção, para ver se, olha, eu tenho uma casa assim, 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 eu tenho um alvará assim, 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 só que a Receita Federal, ela me permite calcular, enquadrar como galpão industrial. Tem algum problema eu ter uma CND com galpão industrial e ter um habite que não contempla galpão industrial? Se o registro de imóveis te disser, não, não tem problema, toca a ficha. Agora, se ele te disser que não sabe, ou te disser que não pode, aí eu te faço a pergunta, né? Eu jogo a bola para ti. Será que vale a pena tu comprar essa briga com o registro de imóveis? Será que vale a pena tu ficar, de repente, encrencando com o registro de imóveis e estar prendendo a tua documentação por estar economizando meia dúzia de reais? Porque eu, geralmente, o que eu faço? Eu coloco como garagem, eu coloco como área principal, tá certo? Por quê? A diferença no cálculo, ela não vai ser gritante, ela não vai ser discrepante. Com certeza tu vai economizar se tu entrar como galpão industrial. Mas o estresse que tu pode ter para depois averbar a construção no registro de imóveis pode não valer a economia que tu está tendo. Então fica esse contrassenso. O que a Receita Federal ela determina? O que ela estipula? Eu até
coloquei aqui, copiei aqui para dizer para vocês. Ela faz um resumo do enquadramento do estacionamento ou garagem terra, em que ela diz o seguinte, ó: obra única em um lote, área complementar como galpão industrial. Fora do corpo principal é a área complementar, tendo a mesma destinação da área principal ou galpão industrial. Ou seja, quando a garagem está fora do corpo principal, ela é considerada como área complementar, mas tu podes enquadrar tanto como área principal como galpão industrial. E tá certo? Né? Então tu pode enquadrar com a mesma destinação da área, ou seja, se a tua área é unifamiliar, tu vai enquadrar ela como unifamiliar. Então, ou tu podes enquadrar ela como galpão industrial. Né? E quando é dentro do corpo principal, ela tem que ser considerada como área principal, ela não pode ser considerada como área complementar, e ela vai ter a mesma destinação da área principal. Então, o resumo da história é esse: a garagem pode te gerar economia no INSS de obra, ao mesmo tempo que ela pode te gerar um grande estresse se tu levar ao pé da letra o que está escrito aqui na normativa da Receita Federal e querer enquadrar ela como galpão industrial. Tá certo? Eu queria trazer esse caso para vocês entenderem um pouquinho como é importante tu ter um embasamento teórico, como é importante tu saber aonde buscar as informações. Isso aqui eu busquei no Manual do Cero. Né? Então, quando a gente sabe buscar as informações e a gente já tem alguma experiência sabendo que a gente pode ter incomodação lá na frente, a gente prefere evitar uma incomodação. Então fica essa dica aí para vocês, quando vocês procurarem um profissional, né, atentem-se, saibam que pode ser adquirir algum desconto como área complementar, mas que pode ter incomodação lá na frente no registro de imóveis. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos num próximo vídeo. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!